Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um devocional onde nós meditamos na Palavra de Deus e trazemos uma orientação vinda de Deus para abençoar você, sua família e sua semana. Sejam muito bem-vindos, povo de Deus. Deus ilumine seus passos, Deus te guarde, Deus te proteja e que essa semana que se iniciou seja uma semana de bênçãos para a sua vida, seja uma semana diferenciada para você, seja uma semana em que você conquiste aquilo que Satanás, porventura, tentou causar danos, tá bom? Deus abençoe você. Deus, ele é poderoso suficientemente para restituir e restaurar tudo aquilo que Satanás de alguma forma tentou roubar de você, tá bom? Valéria, muito bom dia. Deus abençoe seu dia, sua semana, em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos começar mais um devocional. Um devocional onde nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero falar com você sobre 3 princípios sobre a prosperidade financeira. Talvez você ainda não entendeu o que é prosperidade financeira. Talvez você já ouviu falar, mas você não compreende. Você já ouviu falar e não sabe o que é. Já ouviu falar e não teve uma clareza. Carlos, eu já entendi sobre prosperidade financeira, mas eu não tenho uma clareza, eu não tenho um norte. E hoje eu vou falar com você sobre os 3 princípios bíblicos que norteiam a vida de qualquer pessoa sobre a palavra de Deus. Principalmente para aqueles que aceitaram Jesus Cristo, aqueles que querem honrar o nome de Deus aqui na terra. Por quê? Porque Deus deixou os ensinamentos na palavra dele. E só seguem os ensinamentos da palavra dele aquele que acredita nele. Se você acredita, você precisa entender que existem 3 princípios bíblicos que norteiam a vida do cristão em relação às suas finanças. Nós vamos aprender o que Deus realmente ensina em sua palavra. Quais são os 3 pilares? Porque existem 3 pilares básicos e cruciais na vida do cristão em relação às suas finanças. E você precisa saber disso. Você que vai estar ao vivo comigo, você que vai se achegar depois, a palavra de Deus, você que está desejoso em aqui na terra realizar a vontade de Deus, tá bom? Então nós vamos começar, já vou direto ao ponto, só deixa eu fazer um ajuste aqui, peraí, tá meio torto o negócio, aí, bom, então vamos lá. Existem 3 princípios financeiros sobre a prosperidade financeira, e esses princípios, eles precisam estar muito bem claros em sua mente, eles precisam estar fixados em sua mente, para que você possa compreender o que Deus quer e você não se perder em meio ao caminho. Por quê? Uma coisa é hoje eu ter pouco e desejar fazer algumas coisas. Outra coisa é eu ter e fazer. Enquanto nós não temos ou temos pouco, a nossa mente ela fala, se eu tivesse eu faria isso, se eu tivesse 100 mil reais, se eu tivesse 500 mil reais, eu doaria isso para a igreja, eu faria isso. E calma, vamos entender o que Deus fala e através disso nós vamos ter um norte para a nossa vida financeira, para a sua vida financeira. Então, se você está com problemas, isso vai trazer uma clareza para você e você vai entender por uma ordem hierárquica quais são os princípios que precisam nortear a sua vida quando se fala em dinheiro, quando se fala em finanças. Por quê? Porque Deus, ele tem um propósito para tudo. E para o dinheiro não é diferente. Lembra que eu já ensinei vocês que dinheiro é uma ferramenta para ser utilizada aqui na Terra? Dinheiro não é o fim, dinheiro é o meio. É uma ferramenta que você vai utilizar.
Agora, se você não sabe utilizar a ferramenta, existem vários problemas e vão surgir vários problemas que vai trazer danos para a sua vida e para aqueles que estão ao seu redor. Isso é um fato. Isso é um fato. Nós vemos nas vidas das pessoas, nós vemos que o Serasa emitiu uma pesquisa dizendo que quase 80% da população brasileira está endividada. Quase 80%. 60% da população brasileira se autodenomina cristãos católicos. 40% se denomina cristãos protestantes. Ou seja, o cristão ele está vivendo sérios problemas em sua vida financeira. E nós precisamos aprender a corrigir isso. Como? Com princípios bíblicos sobre finanças, com princípios sobre a vida emocional em relação ao seu dinheiro e, acima de tudo, sobre negociação e quitação de dívidas para você solucionar as suas dívidas. Tá, Carlos, mas a Bíblia, ela fala sobre esses 3 princípios que você vai falar para mim? A Bíblia fala. Tudo que eu trago como ensinamento, eu preciso estar linkado à palavra de Deus. Porque pode ser apenas um ensinamento que surgiu na minha cabeça, eu dei um Google e peguei. E alguns ensinamentos são bons e não tem problema, mas tem que tomar cuidado. Porque o que realmente tem que nortear a nossa vida é a palavra de Deus. Jesus Cristo disse o seguinte no livro de Mateus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele é o caminho, a palavra é o caminho, a palavra é a verdade, a palavra é que traz vida. E a partir do momento que nós falamos da palavra, ela traz transformação, restauração, ela traz renovo. E é isso que nós precisamos aprender. Então eu já quero começar falando para você o primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio que Deus deixou para nós, para que nós possamos aplicar aqui na terra quando se fala em prosperidade financeira? O primeiro princípio está em Gênesis capítulo 1, que diz o seguinte, capítulo 1, verso 27. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Ele. Ele os criou homem e mulher. Não existe uma terceira via. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pela terra. Carlos, o que você está querendo dizer com isso? Qual princípio que é esse? O primeiro princípio é o princípio de honrar a sua família. E quando eu digo família, eu não estou dizendo parentela. Eu estou dizendo, se você é casado, é você, sua esposa, o seu marido e seus filhos. Isso é sua família. O resto é parentela. Então você precisa honrar a sua família. Por quê? Aqui diz o seguinte, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Quem está com problema financeiro vai dominar alguma coisa? Não vai. Não vai. Normalmente, quem está com problemas financeiros e não tem o conhecimento suficiente para sair dessa situação, está sujeito a qualquer coisa. Está sujeito a qualquer coisa. E se a gente for lá no livro de Provérbios, Provérbios diz o seguinte, que quem empresta é escravo de quem emprestou. Se a pessoa ela é escravo de quem emprestou, ela não vai dominar nada. O escravo está sujeito a quem emprestou, de quem pegou emprestado. Então é o seguinte, o primeiro princípio que você precisa aprender sobre a prosperidade financeira é que a prosperidade financeira existe para você dar o melhor da terra para a sua família, em primeiro lugar. Se você não está conseguindo honrar a sua família com no mínimo básico,
para poder viver nessa terra, você está descumprindo um princípio bíblico. Você está descumprindo um princípio bíblico. Você está fora do padrão que Deus pré-estabeleceu sobre a prosperidade financeira. Então você precisa entender que, Carlos, o dinheiro é uma ferramenta e eu preciso cumprir 3 princípios bíblicos. Qual é o primeiro? Honrar a sua família. Não é tirar da sua boca para dar para outros. Não é tirar da sua boca para dar para o seu primo, para o seu tio. Não. É honrar a sua família. A sua família precisa ter, primeiro, para depois você pensar em fazer alguma outra coisa. Esse é o princípio bíblico. Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Deus criou você à imagem e semelhança dele. Deus criou homem e mulher e os abençoou. É uma regra, é um princípio. Deus criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, e espalhem-se por toda a terra e a dominem. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai fazer filho, abandonar e ir embora, fazer filho, abandonar e ir embora? Não. Significa que a sua descendência vai se espalhar pela terra e vai dominar. Mas a sua descendência, ela vai refletir aquilo que você está ensinando, aquilo que você é. Se você tem problemas financeiros, você não está dominando nada. Pelo contrário, você está sendo dominado pelaquela situação que traz uma tormenta para a sua mente. Então, o primeiro princípio é honrar a sua família. A família é a instituição mais importante na Terra. Não existe outra coisa mais importante. Deus deixou a família como um padrão de como nós devemos nos comportar aqui na Terra, refletindo o que será no céu. Uma família desordeira não é um reflexo de como será o céu. Uma família com tormentas, com problemas, não é um reflexo do que será no céu. A família é um reflexo de como será no céu e é um meio que Deus utiliza para que possamos ser provados e aprovados, para que possamos herdar a vida eterna. Porque é dentro da família que talvez possa surgir um problema e você aprender sobre o perdão. É dentro da família que a gente estrutura os nossos relacionamentos para que possamos, quando estar no mundo afora, ali praticarmos aquilo que aprendemos. É você pai, você mãe, você homem, você mulher, que vai ensinar à sua descendência os princípios. Está em seu poder isso. E vai se espalhar. Para quem tem filho mais velho, com 20 e poucos anos, a pessoa tem muito mais claro isso. Os meus filhos são crianças ainda, mas tem muito mais claro isso. O filho vai querer se casar, namorar, noivar, casar, talvez vai mudar da cidade, do bairro, do estado, e ali você vai multiplicando, a sua descendência vai se espalhando. Agora, quando se trata de finanças, como que você tem cuidado do seu dinheiro para que a sua família seja honrada aqui na terra? Esse é o primeiro princípio. Para que a sua família seja honrada aqui na terra. Então, se está faltando no mínimo o básico, se está faltando o mínimo para você poder falar que você está desfrutando com paz aqui na terra daquilo que você tem conquistado através do suor do seu trabalho, alguma coisa está errada. E essa coisa precisa ser corrigida. Vocês estão me entendendo? Quem está aqui quer fazer alguma pergunta? Quem estiver assistindo no gravado pode fazer a pergunta nos comentários abaixo que nós vamos responder. Então, o primeiro princípio é honrar a sua família. Honrar a sua família.
O segundo princípio, qual é o segundo princípio? Está em Tiago, capítulo 1, verso 27, que diz o seguinte: para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Sabe qual que é o segundo princípio? Ajudar os necessitados. Agora você imagina uma criança, um adolescente, um jovem que se tornou órfão. Está faltando tudo para ele. Está faltando um apego emocional, está faltando roupa, está faltando casa, está faltando carinho, está faltando comida. E a viúva? E a viúva que perdeu ali o seu marido, a pessoa com quem eles planejavam a vida, a ajudar os necessitados. E o que isso significa? Significa o seguinte, que se o primeiro princípio não está se cumprindo, provavelmente o segundo você também não vai cumprir. Porque se está faltando para você, como que você vai ajudar os necessitados? Você vê como que desencadeia problemas recorrentes aos princípios que Deus deixou para nós? Você está percebendo que como a falta de organização financeira, ela começa a acontecer em nossas vidas aquilo que está escrito em Salmos, que um abismo puxa outro abismo, um buraco puxa outro buraco. Porque o primeiro princípio é a sua família. Você tem que pensar na sua família e ponto final. Ah, Carlos, mas não é egoísmo? Não, é a sua família. Se Deus tivesse deixado lá no início, faça isso para ajudar os órfãos, depois pense na sua família, aí nós iríamos seguir a Bíblia. Mas no início, Deus criou o homem e a mulher, os abençoou e disse: dominem, espalhem-se, tenham muitos e muitos filhos. Foi isso que Deus fez no início da criação da humanidade. Então esse é um princípio primeiro. O segundo, ajudar os necessitados. Qual seria o prazer de você acumular riquezas e não pensar em ajudar quem precisa? Não faz sentido isso. E talvez você possa conhecer alguém assim. Ou talvez nunca passou pelos seus pensamentos. Ah, vou ter dinheiro para poder viajar. Ah, quero ter dinheiro para comprar um carro zero. Eu quero ter dinheiro para comprar uma casa legal. E está tudo bem. É para sua família. Não tem problema. Mas se você cumprir só esse princípio, você estará fora da prosperidade completa sobre finanças. Da prosperidade financeira. E a prosperidade financeira inclui 3 princípios: sua família, ajudar os órfãos e o terceiro. Só que muitas pessoas pensam que eu vou guardar, ter, guardar, multiplicar, para mim. Ei, calma. Tudo bem, você pode ter. Mas a palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 1, verso 27, diz que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas. E a Bíblia não especifica ajudar em quê? Ela fala em ajudar. Em ajudar. E eu estou falando somente sobre finanças. Mas uma pessoa que está passando por este momento, quem é viúva e está ouvindo essa live, sabe a dor que é perder aquela pessoa com quem ela planejou a vida. Para quem foi abandonado, sabe a dor que é de se tornar órfão. Só quem foi abandonado sabe o que é isso. Só quem foi rejeitado sabe o que é isso. E normalmente, aquelas pessoas que se tornaram órfãs, elas têm ausência de quase tudo. O segundo mandamento é ajudar os necessitados. Se você está pensando em ter dinheiro para você, simplesmente guardar,
e não pensar em ajudar aqueles que precisam, você está descumprindo a palavra de Deus. Sônia, bom dia. Deus abençoe você, sua vida, sua semana, em nome de Jesus Cristo. Deus te dê muita sabedoria para você tomar as decisões corretas, as decisões vindas dos céus, em nome de Jesus. Então, vocês estão percebendo que a gente precisa compreender que a prosperidade financeira, ela é real, ela existe e ela é apalpável. Só que uma está interligada com a outra. Então, quando se fala de prosperidade financeira, não é simplesmente falar assim, eu vou ser rico. Até porque eu nem ensino isso. Eu ensino que se você vai ser rico ou não, se você vai ter abundância ou não, eu não estou preocupado com isso. O que eu estou preocupado e qual que é a minha missão? É que viver de migalhas, Deus não tem isso para você. Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para os seus. Por quê? Ele quer que nós o quê? Dominemos. Gênesis capítulo 1, verso 28. Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Agora, quem está endividado, vivendo de migalhas, domina alguma coisa? Não domina nada. Até porque esse texto já vai de encontro com Provérbios, que quem pega emprestado é escravo de quem empresta. Então você não está dominando nada. E a Bíblia diz, dominem. Depois vem Tiago, capítulo 1, verso 27. E forma o segundo pilar. A verdadeira religião não é você ir apenas em cultos. A verdadeira religião não é você ir lá na igreja e se emocionar com louvor. A verdadeira religião não é você ir lá e arrumar as cadeiras da igreja. Isso você precisa fazer e está tudo bem. Mas a verdadeira religião é ajudar órfãos e viúvas. É isso que vai chamar a atenção de Deus, porque isso vai determinar o seu grau de entrega. Por quê? Vai determinar seu grau de entrega? Porque quando eu tenho que lidar com objetos, é fácil. Quando eu tenho que estar num culto para ouvir um louvor e ir embora, é fácil. Agora, quando eu tenho que abrir mão de algo que eu conquistei, que é meu, para doar para as pessoas que precisam, aí é um teste para ver se você vai ser aprovado ou não. Aí é um teste para saber se você vai ser aprovado ou não. Mônica, bom dia, Mônica. Deus abençoe você, Deus abençoe sua saúde, que Deus possa te proteger de todo mal, de toda cilada que possa vir do inferno contra a sua vida, em nome de Jesus. Vocês estão me entendendo? Então, o que acontece? Se você só pensa em ter dinheiro para você e sua família, está errado. Está errado. Carlos, mas o primeiro princípio é eu abençoar a minha família, tá? Mas e o segundo? Que é ajudar os órfãos e as viúvas. Eles precisam desse apoio. E o terceiro princípio, qual que é? É realizar os sonhos de Deus e expandir o reino de Deus na terra. Então, se até alguns minutos atrás você pensava em eu preciso ter dinheiro, tá, mas para quê? Para comprar um carro. Para que você quer muito dinheiro? Para fazer uma viagem legal com os meus filhos. Para que você quer ter dinheiro? Para reformar minha casa. Sua resposta é muito rasa. Agora você precisa responder assim: para que você quer ter dinheiro ou alcançar ou conquistar a prosperidade financeira? Para honrar a minha família, para ajudar órfãos e viúvas e para expandir o reino de Deus. Atos capítulo 2, verso 17 diz o seguinte. Deixa eu ajeitar aqui. Atos capítulo 2, verso 17 diz o seguinte: é isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz o Senhor. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão.
Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, ou seja, não é para qualquer pessoa. E naqueles dias eles anunciarão a minha mensagem. Aí olha o que diz em Marcos capítulo 16, verso 15. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Expandir o reino de Deus, levar a boa nova. Mas Carlos, eu posso falar com meu vizinho, está tudo bem, mas você não concorda comigo? Se você puder alcançar o máximo possível de pessoas, é melhor. Se você puder contribuir com pessoas que têm um chamado de Deus para expandir o reino de Deus lá na África, não é legal? Se você tem condições financeiras para ajudar as pessoas que estão pregando a palavra lá na Coreia do Norte, escondidas, com medo de sofrer a retaliação e a morte, porque eles precisam levar a palavra. E se eles morrerem, a palavra não será levada. Então eles precisam pregar a palavra. E eles precisam de um sustento lá. Então, a partir de hoje, pelo amor de Deus, quando se falar de prosperidade financeira, não fale que você quer, eu quero ter dinheiro para reformar a minha casa, eu quero ter dinheiro para comprar uma roupa porque eu estou precisando, eu quero ter dinheiro para poder arrumar o meu carro, eu quero ter dinheiro para comprar um carro. Está tudo bem até aí, mas a sua resposta é muito rasa. Se alguém perguntar para você, por que você deseja alcançar a prosperidade financeira? Se você é meu aluno, se você me acompanha, você precisa ter isso em mente. E a sua resposta é: são 3 princípios que a Bíblia ensina. O primeiro, honrar a minha família. O segundo, ajudar os necessitados, as viúvas e os órfãos. E terceiro, expandir o reino de Deus. Agora me fala uma coisa: se você não está conseguindo honrar a sua família, como que você vai ajudar os necessitados? Se você não está conseguindo honrar a sua família, como que você vai expandir o reino de Deus? Como que você vai financiar? Como que você vai doar dinheiro para que o reino de Deus se espalhe? Carlos, mas Deus pode me usar para falar com o meu vizinho, para falar aqui no meu bairro. Está tudo bem. Mas quanto mais a gente puder potencializar para que a palavra de Deus alcance o máximo possível de pessoas, é melhor. Porque é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que restaura, é a palavra de Deus que renova, é a palavra de Deus que nos confronta para que sejamos pessoas melhores, é a palavra de Deus que nos exorta com amor, dizendo: corrija-se, corrija o seu casamento, corrija o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, corrija. É a palavra de Deus que nos confronta, é a verdade que chega em nossas vidas para trazer a transformação e a restauração. É a palavra de Deus. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter isso muito bem claro em nossa mente. Quando eu falo de prosperidade financeira, é disso que eu estou falando. É isso que eu ensino aos meus alunos. Para que você quer ter dinheiro? Para que você quer alcançar a prosperidade que Deus reservou para você? Porque Deus reservou alguma coisa para você. Sabe por que eu falo que Deus reservou alguma coisa para você? Porque, Salmos 127, Salmos capítulo 127, verso 2, diz o seguinte: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando eles dormem. Sabe o que significa? Significa o seguinte, que se Deus dá aos seus enquanto dorme, que Deus é esse? Olha que Deus tremendo. Ele abençoa você enquanto você dorme. Mas não é de qualquer maneira. Não é com um ego inflamado, não é com um orgulho enraizado. Não. É quando a gente se submete a seguir a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos para a nossa vida. Nós precisamos de pessoas raízes, não cristãos Nutellas, né? Como dizem por aí.
cristãos que vai olhar para a sua família e vai falar: como está a minha família? Não, minha família não está bem. O que eu preciso fazer para corrigir? Até porque existem 3 princípios que norteiam a vida do ser humano, a vida do cristão, a vida daqueles que temem a palavra de Deus. Existem 3 princípios. E esses 3 princípios precisam estar sendo praticados. Eu não estou falando de quantidade, estou falando de prática. Eu não estou falando que você precisa ajudar os necessitados, as viúvas, os órfãos com 1000 cestas por semana, com roupas e mais roupas, com 2, 3 mil reais por mês. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que existem 3 princípios. O primeiro é honrar a sua família. O segundo é ajudar os necessitados e os órfãos e as viúvas. Tiago, capítulo 1, verso 27. Terceiro, expandir o reino de Deus. Então você percebeu que eu não falei quantidade. Então, para se praticar princípio, não precisa levar em consideração a quantidade, mas precisa levar em consideração o seu coração. Como está o seu coração? Até agora há pouco você só pensava em ter. Eu quero. Para que você quer dinheiro? Para quitar as minhas dívidas. Talvez você estava orando assim: Senhor, eu preciso de dinheiro para quitar as minhas dívidas, elas estão me atormentando. Olha que egoísmo. Senhor, são tantas contas. Estou precisando de muito dinheiro para pagar o cartão de crédito que vai vencer amanhã. Nossa, que oração fraca. Que oração, mas sem sentimento. Você entendendo esses 3 princípios, a sua oração vai mudar. Porque você vai ver que o dinheiro, ele é apenas uma ferramenta. O foco principal é: Senhor, eu preciso cumprir os seus princípios sobre a prosperidade financeira aqui na terra, Senhor. Eu preciso honrar a minha família. A minha família está faltando o básico. Nós estamos sendo envergonhados porque eu pago uma energia, não pago outra, tenho medo de cortar a energia. Quando eu recebo alguém na minha casa, eu tenho que me endividar para comprar uma carne, para comprar um arroz, para comprar um feijão. Senhor, quando chega alguém na minha casa, eu tenho vergonha quando ele vai pedir a senha do meu Wi-Fi, porque talvez a qualquer momento pode cortar porque está atrasado. Senhor, está me faltando dinheiro para colocar combustível no meu carro, para levar a minha família, para adorar o Senhor na igreja. Senhor, me ajuda. Senhor, eu não estou conseguindo ajudar os necessitados. Senhor, eu não estou conseguindo ajudar os órfãos e as viúvas. Senhor, eu não estou conseguindo contribuir. Senhor, eu não estou conseguindo contribuir para expandir o teu reino, Senhor. Senhor, já fazem 3, 4 meses que o dinheiro não chega em minhas mãos para eu poder abençoar as pessoas que estão levando as boas novas, para ofertar na igreja, para ofertar numa ONG, onde eu sei que é um negócio sério. Senhor, está faltando. Você vê como que a oração muda? A oração muda. A oração, ela fica com um caldo mais forte. Talvez você estava orando errado, e por isso que as suas orações não estavam sendo respondidas. Senhor, eu conheci um casal que foi anunciado lá na minha igreja, que eles são missionários, estão viajando para o mundo afora levando a palavra. É um casal sério, só que eles dependem de ajuda financeira. Senhor, me abençoa com a sabedoria suficiente para que eu possa ter a prosperidade financeira e abençoar esse casal. Se não for esse, não tem problema, pode ser outros. Senhor, tem uma igreja lá no bairro, Deus, que está precisando de uma porta. Eu não congrego lá, Senhor, mas, Senhor, eu passei por lá e eu vi que aquela igreja está precisando de uma porta, está precisando de uma janela, está precisando de um reboco na parede, está precisando de um piso, está precisando de cadeira, está precisando de um som. Senhor Deus, a prosperidade financeira que o Senhor reservou, ela precisa chegar em minhas mãos para poder abençoar esse povo, porque o meu coração está no teu reino, Senhor. O meu coração está em expandir o teu reino. O meu coração está em viver os 3 princípios que norteiam a prosperidade financeira. Senhor, me ajuda.
Me ajuda a praticar isso. Me dê estratégia, Senhor. Agora fala para mim, todo endividado, sem dinheiro para honrar a sua família, como que vai praticar os outros 2 princípios? Não vai. Eu sinto muito em te dizer, mas não vai. Sabe por quê? Porque se está faltando o básico para você, você não vai poder tirar da sua boca para dar para os necessitados. Senão você vai estar praticando mais um erro bíblico. Se Deus falar para você, faça, então você faz. Aí é uma outra história. Mas se está faltando o básico para você, se você está totalmente enrolado, se você... Não tem como. Não tem como, não pode dar esse passo errado. É antibíblico isso. Por que é antibíblico? Porque você não está dominando aquilo que Deus pediu para que você fizesse. Aquilo que Deus pediu que você fizesse. Então você está percebendo como que quando nós não temos o conhecimento dos princípios bíblicos, como a nossa fala se torna tola, como as nossas conversas se tornam fracas, como que o nosso relacionamento com o dinheiro se torna fraco. Como que nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós se a gente não tem o conhecimento? Você precisa assistir esse devocional 2, 3 vezes, anotar aquilo que Deus está falando com você, rever os seus conceitos e tomar uma decisão. Eu vou repetir novamente o que eu falo e vou falar sempre. Deus não me chamou para falar que você vai se tornar rico. Deus não me chamou para falar que você vai ter abundância em dinheiro. Deus não me chamou para falar isso. Deus me chamou para falar que existem 3 princípios que regem a prosperidade financeira. E que estar endividado não é o que Deus tem para você. Estar faltando dentro da sua casa não é o que Deus tem para você. Deus me chamou para alertar você. Ei, desperta. Desperta, tu que dormes. Desperta. Não está certo, alguma coisa está errada e precisa ser corrigida urgentemente. Quantos alunos meus que falam em suicídio e ministram no louvor e frequentam a igreja, mas estão falando de suicídio, tudo por causa do quê? Das dívidas. Deus me chamou para dizer para você, a sua família precisa ser honrada. Deus me chamou para dizer para você que você precisa aprender a ajudar os necessitados, os órfãos e as viúvas. Deus me chamou para dizer para você que você precisa aprender sobre a doação, que é um dos pilares da vida financeira. Você precisa ajudar a expandir o reino de Deus. Você precisa ajudar a levar as boas novas. Você precisa levar a salvação às pessoas. E quando eu digo você levar, não é você sair caminhando, não. Você pode destinar parte dos seus recursos financeiros que você tem em abundância, ou que você tem, para poder ajudar as pessoas que Deus chamou, talvez para ser um missionário, para ser um pastor, eu não sei aonde, para ser um levita, um cantor de louvor, não sei aonde. Ajudar as pessoas que levam o evangelho a sério, ajudar as pessoas e ofertar para a expansão do reino aquelas instituições que são sérias. Não é para ajudar qualquer instituição. Você é ajudando porque eu tenho. Não, não e não. É ajudar quem é sério e que saiba que a partir do momento que você destinar aquele valor, você vai ter plena convicção de que aquele valor será utilizado para aquilo que foi tido como desafio. Essa é a intenção de ter o dinheiro. Essa é a intenção de Deus quando se fala sobre prosperidade financeira. Esses pilares precisam nortear a sua vida. Então pare de ser egoísta, em nome de Jesus Cristo. Pare de ser uma pessoa que pensa somente em você. Pare. Fala, Senhor, eu estou com um problema? Sim, eu estou. Mas imagine uma pessoa que se tornou órfã.
uma pessoa que se tornou viúva. É difícil. Deus, eu preciso seguir os seus princípios. Deus, faz tanto tempo que eu não oferto na tua casa. Faz tanto tempo que eu não entrego meu dízimo de forma honrosa, sem peso na alma. Senhor Deus, eu queria tanto poder ofertar para aquela pessoa que o meu líder, o meu pastor falou, que eu ouvi falar, ardeu o meu coração em fazer alguma coisa. Mas, Senhor, eu estou com tantos problemas que eu não estou conseguindo nem honrar a minha família. Ore assim a partir de hoje, pelo amor de Deus. Pare de ser egoísta. Pare de pensar em ter dinheiro só para você. Eu quero ser rico para viajar para Miami. Eu quero ser rico para ir lá para as Ilhas Maldivas. Não. Se você anotou esses 3 princípios que norteiam a prosperidade financeira e você começar a praticá-los, você estará dentro do padrão daquilo que Deus quer para você e para todos aqueles que o seguem. E Deus, Ele deseja tanto isso que Ele dá aos seus enquanto dorme. Que Deus é esse que dá aos seus enquanto dorme. Isso significa que Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Deus tem prazer em abençoar você. Deus, Ele quer abençoar você. Mas esses 3 princípios precisam estar ardendo em seu coração e em sua alma. Caso contrário, você será apenas mais um aqui nessa terra. Tá bom? A Sônia escreveu: Deus, obrigado pela sua vida. Em meio ao que estou passando, em lhe escutar, meu coração se acalma, aprendendo a cada dia mais com você. Amém, Sônia. Amém, em nome de Jesus Cristo. Só pela graça e misericórdia de Deus. Mas é isso que nós precisamos, tá bom? Eu vou orar agora para a gente poder finalizar. Você talvez tomar o seu café, ouça esse devocional novamente, compartilhe com pelo menos 2 ou 3 pessoas, deixe o seu comentário lá. Eu não falo isso para poder falar que está tendo isso ou aquilo, não, é para que as pessoas possam entender que você leva as boas novas também. Esse é o papel do cristão. Se você achou que o negócio é legal, que a palavra veio de Deus, veio de encontro ao seu coração, marque alguém lá, compartilhe. Até porque se você reter para você somente, é egoísmo. E nós precisamos fazer o quê? Olha só, Marcos 16:15. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Esse é o nosso papel. Anunciar o evangelho. Então talvez você tenha dificuldade de falar. Mas você conhece alguém que você fala assim, essa pessoa ela é digna. Olha a sabedoria. Compartilhe. Marque alguém nos comentários. Isso você já está levando as boas novas. Eu acho que eu preciso trazer uma mensagem, um devocional sobre isso também. O que é levar as boas novas? De quem é essa missão? Qual é o papel do cristão nisso? Então, anuncie. Tá bom? Nós vamos orar agora. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir para que Deus te dê muito discernimento, o discernimento espiritual, porque essas coisas que eu falei aqui não se discernem racionalmente. Essas coisas se discernem espiritualmente. Por quê? Espiritualmente, porque o nosso Deus é um Deus espiritual. E as ordens que Ele dá parte do espiritual para o natural. Então, se eu não estiver ligado no espiritual, eu não estou ligado naquilo que Deus tem para mim. Então, você precisa se atentar em como você está vivendo a sua vida. Porque muitas coisas você só vai discernir de forma espiritual. Então eu vou orar por você. Eu vou orar para que Deus abençoe você. Eu vou orar para que Deus possa dar muita sabedoria para você nessa semana. Para que Deus possa proteger o seu coração, proteger a sua mente, os seus ouvidos, os seus olhos. Para que você possa trilhar o caminho que Deus tem para você. Para que mesmo em meio à tribulação você tenha paz.
para que você viva o que o salmista Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, eu não terei medo, porque o Senhor está comigo. Então, ainda que você esteja enfrentando dificuldades, a paz que excede o entendimento humano, ela pode fazer parte da sua vida. Porque sem a paz nós não conseguimos discernir as atitudes que devemos tomar para corrigir o erro. E que assim seja em sua vida, na sua família, no seu casamento, com seus filhos. Eu vou orar para que Deus abençoe a sua saúde. E às vezes as pessoas falam sobre saúde, elas pensam que é só o físico. Não. A saúde emocional também. Eu vou orar para que Deus dê estratégias e coloque pessoas boas em seu caminho. Eu vou orar agora também para que Deus tire as pessoas que estão atormentando a sua vida, pessoas que estão com inveja do que você tem. Você precisa fazer essa oração também. Eu vou orar. Márcia, bom dia. São João Batista, Santa Catarina. Eu vou orar. Eu vou orar pela sua saúde, Márcia. Eu vou orar por todos vocês que estão aqui, em nome de Jesus Cristo. Aonde você está, se você puder fechar os seus olhos e se concentrar. E deixa eu dar uma explicação aqui. Por que fechar os olhos? Alguém sabe? Às vezes a pessoa associa só as coisas espirituais. Mas sabe por que o ato de fechar os olhos? Porque quando nós fechamos os olhos, não vai existir distrações externas que vão roubar a nossa atenção daquilo que nós estamos fazendo. Não tem nada de espiritual. É somente para você conseguir se concentrar melhor. Mas se você não puder fazer, não tem problema, porque talvez você está dirigindo, talvez você está dentro de um ônibus, você está fazendo alguma coisa, não tem problema. Mas o ato de fechar os olhos é simplesmente para que nada que aconteça ao seu redor distraia você daquilo que você se propôs fazer naquele momento, que é orar. Tá bom? Então, se você puder, feche os olhos. Se não puder, não tem problema. Eu vou fechar os meus para eu poder orar pela sua vida. Tá bom? Deus, nós estamos na Tua presença e eu creio no poder da Tua palavra, Senhor. Eu creio no poder da oração. Eu creio que a oração ela não é limitada a locais, a pessoas. Porque a oração, elas são palavras direcionadas a um Deus Todo-Poderoso, aonde o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, a leva ao Senhor, o Criador dos céus e da terra. E esse Criador, esse Senhor, que está nos céus, tem o poder de fazer todas as coisas. Por isso, Deus, eu peço a minha irmã Márcia, Senhor Deus, mora lá em Santa Catarina. Nós nunca conversamos pessoalmente, mas ela pediu para orar pela saúde, Deus. E eu peço que o Senhor abençoe, Pai. Toca na enfermidade. O Senhor é o Deus dos deuses. A palavra do Senhor nos mostra que Jesus Cristo curava enfermos, curava paralíticos, cegos voltavam a enxergar. O homem da mão mirrada, a mão atrofiada, bastou uma oração de Jesus Cristo e a mão dele voltou cheia de saúde. A Bíblia também nos relata que Jesus Cristo ressuscitou mortos. Que Deus é esse? Que Deus tremendo é esse? Deus, entra com a Tua providência na saúde. Talvez os homens deram um diagnóstico cruel para ela, para a família dela. Deus, alcance, Senhor Deus, para que o homem saiba que existe um Deus Todo-Poderoso e que quando o Senhor se levanta a favor dos seus, não há explicação para o que possa acontecer, porque o milagre chegou. Deus, essa pessoa, esse meu irmão, essa minha irmã que está com problema financeiro, não está conseguindo honrar a família. Senhor Deus, dê estratégia, sabedoria, dê clareza, para que essa pessoa saiba o que ela precisa fazer e a partir de hoje tomar essa atitude. Senhor Deus, abençoe, Pai. Abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, proteja, Deus, blinda, Senhor Deus, os ouvidos, os olhos, a mente, o coração dessa pessoa, para que nenhum dardo inflamado alcance a vida dela e cause destruição. Se alguém aqui está ouvindo essa oração, Pai, e talvez pensou em tirar a própria vida, Senhor Deus, Espírito Santo, não permita, Senhor Deus, envie anjos, pessoas com coração bom para ajudar essa pessoa, Pai, para que ela não faça isso, Pai. Se alguém que está ouvindo aqui está pensando em se separar-se, Senhor Deus, Deus Santo, envia líderes, pastores,
homens e mulheres de Deus, para que possa levar o teu evangelho e mostrar para a pessoa que há possibilidade de reverter a situação. Deus, dê forças para essa pessoa que está pensando em se separar, para essa pessoa que o filho caiu no vício, Senhor Deus, abençoa, Pai. Ilumina os passos, Deus. Direciona. Coloquem homens e mulheres de Deus para ajudar essa pessoa, Pai. Abençoe a semana de cada um que está aqui presente e daqueles que vão ouvir, Pai. Talvez algumas pessoas vão ouvir essa oração na quarta, na quinta-feira. Do mesmo modo, Senhor Deus, abençoe, Pai. Em nome de Jesus. E que esses princípios estejam enraizados em nossa alma, para que possamos entender que a prosperidade financeira existem regras. Para se ter a prosperidade financeira, existem princípios a serem praticados e que possamos praticá-los para elevar a nossa capacidade financeira. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro e te agradeço por este momento. Amém. Amém. Deus abençoe. Mônica, em nome de Jesus, que Deus possa tocar na sua saúde, na sua família, na sua vida financeira, que possamos entender que existe a parte de Deus e Deus não falha com a parte dele. Mas precisamos entender que existe a nossa parte e nós não podemos falhar com a nossa parte, tá bom? Então Deus abençoe vocês, Deus dê muita sabedoria e discernimento nessa semana e que possamos juntos aprender sobre a palavra de Deus e expandir o reino de Deus, ajudar as órfãs, as viúvas e os necessitados e honrar a nossa família através da prosperidade financeira. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana, uma ótima segunda-feira para você e até a próxima segunda, tá bom? Não deixe de comentar esse vídeo e compartilhar ele com alguém que você ama, que você acha que precisa ouvir a palavra de Deus. Tchau, gente. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui.